Sabe que bastante gente me pergunta, Fábio, eu ouço você falando da jornada, mas afinal de contas, o que é esse programa? Então vamos lá. A Jornada Poder Empreendedor é um programa de 12 semanas para até 12 empresas. É um evento bastante imersivo para reflexões muito profundas mesmo, eu diria até filosóficas, sobre os negócios. É claro que os negócios existem para fazer dinheiro, para gerar divisas, gerar empregos, mas será que é só isso? Será que tem alguma coisa a mais profunda? Será que tem algo que diferencia as operações comuns daquelas que aparentemente são mais sólidas? Então, a gente pensa muito sobre isso nesse programa de 12 semanas, em que nós temos 8 encontros que são realmente muito profundos e que a gente passa por 6 grandes temas, 7 na verdade. Um deles, o primeiro, que é pessoas. Afinal de contas, as empresas são feitas por pessoas, de pessoas, para pessoas. Então, compreender mais e mais profundamente a natureza humana me parece uma condição para que a gente consiga avançar e ter negócios que tenham um alcance maior e um significado mais profundo. No segundo módulo, a gente fala de cultura, até porque toda empresa tem uma, ainda que a desconheça. E é essa cultura que vai determinar se uma empresa permanece estagnada, se ela vai andar para trás ou se ela vai conseguir avançar. Logo em seguida, a gente fala de experiência do cliente. E aí, nesse tema, a gente tem um momento muito especial, que é uma visita a uma empresa que eu considero um modelo de experiência do cliente e que a gente processa isso de uma forma que é muito rica e tem sido sempre muito bacana. Depois disso, a gente encerra falando de pessoas. Mas, Fábio, você não falou que o primeiro módulo é de pessoas também? Sim. Na primeira aula, a gente fala mais da natureza humana como um todo. No quarto módulo, a gente vai falar um pouco mais sobre a organização de times, sobre liderança, sobre temas que, ao fim e ao cabo, são da maior importância para qualquer empresa e eu diria que estão entre os maiores desafios de 100 em cada 100 empresas que a gente conversa, que a gente conheça. Fechado esse primeiro módulo, bastante focado na natureza humana, nas percepções, em como as pessoas funcionam, a gente vai para módulos, digamos assim, mais técnicos. Então, nosso quinto encontro, nós vamos falar de vendas, mas não se engane, para muito além das técnicas, a gente vai falar de vendas sob a ótica de como funciona uma pessoa. Em seguida, nós falamos de administração. No tema administração, a gente fala sobre planejamento, sobre finanças, mas, de novo, sob um enfoque bastante diferente do que você está acostumado a ver por aí. Em seguida, no nosso sétimo e último encontro de aulas inéditas, a gente tem o tema de comunicação, um tema que, como você que me conhece sabe, é um tema que me é muito caro. E a gente fala de comunicação em vários níveis, inclusive no nível intrapessoal, mas também com o nosso time, com o mercado, enfim, sobre os mais diversos e complementares enfoques que a gente precisa para conseguir efetivamente compreender e ser compreendido. Por último, temos o nosso oitavo encontro, que é um encontro de revisão. Costuma ser um encontro muito bacana, muito denso, até porque ele vai amarrando todas as coisas que a gente vê ao longo da jornada. A bem da verdade, os participantes sempre relatam que a cada aula os temas vão se amarrando, a compreensão vai ficando mais clara e, sem dúvida, a percepção mais profunda. Na jornada, eu condensei meus aprendizados de mais de 10 anos de consultoria e, sem falsa modéstia, acredito que eles podem ser bastante úteis a empresas dos mais diversos segmentos e tamanhos. Mas o maior aprendizado que se colhe na jornada, eu diria, sem medo de errar, que está na troca entre os participantes. Uns aprendem muito com os outros, trocam experiências e aprofundam vínculos de uma forma difícil de explicar. Talvez um exemplo fosse mais ou menos como no Big Brother, que depois de algumas semanas as pessoas estão juntas, e enfim, fazendo trocas tão poderosas, parece que se conhecem há décadas. Então tem sido muito interessante ver também esses encontros, as complementariedades e as trocas. Sem contar que ao longo do programa as empresas se visitam e esse também é um momento muito rico, muito profundo, de grandes e muito frutíferas trocas. Claro que com tantos encontros, com tanto conteúdo, a gente também precisa de um certo alívio que pode se dar nos nossos coffee breaks, que estão para muito além de coffee breaks. Eu arriscaria dizer que é bem pouco provável que você tenha tido alguma experiência similar às nossas verdadeiras experiências gastronômicas que são patrocinadas pela minha amada esposa Mônica
E eu sei que eu sou suspeito, mas os que têm participado relatam que é de verdade uma experiência única. Além de tudo isso, a gente oferece um rico material de apoio, mas por mais que eu possa dizer, eu acho que nada é tão revelador quanto os depoimentos dos participantes que já estiveram na jornada até aqui. Se você entende que a jornada é para você, manda uma mensagem para mim, para a gente conversar melhor, entender se de fato é o seu momento. E se for, vai ser um prazer, um privilégio, uma honra ter você com a gente. É isso. Deus abençoe você. Até lá.